Estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa live, onde a gente vai continuar conversando aqui sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. O que a gente está conversando aqui nesse livro? Diferentes modos de pensar, né? Que diferem pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm pouco dinheiro. Basicamente isso, tá? Esse é o nosso quarto encontro, né? Exatamente. E a gente está fazendo esses encontros aqui. Se você não estiver ao vivo, né? Se estiver assistindo a gravação, acontece ao vivo às 14 horas, de segunda a sexta, ok? Sábado e domingo não teremos. Então, hoje, no dia dessa gravação, dessa live, é quinta-feira, amanhã a gente tem. Sábado e domingo, não. Vamos lá. Um breve resumo, né? O que a gente já conversou aqui. Na verdade, não necessariamente um resumo, né? Mas por que é importante a gente conversar sobre isso aqui? Sempre, em todas as lives, eu vou reforçar isso aqui para você. Por quê? De nada, você não vai estudar ou aplicar uma coisa que você não considera importante. Tá? Então, é preciso estar claro para você o quão importante isso é. Por que é importante isso que a gente está conversando aqui nesse livro? Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Né? A maioria das pessoas estão focando no jogo externo do dinheiro, né? O que vou fazer para ganhar? Mas se o seu modelo financeiro, ou seja, o que tiver na sua mente, não tiver de acordo com o pensamento de pessoas que ganham muito, você não vai ganhar. Basicamente isso. Tá? Muito boa tarde para quem está aqui ao vivo com a gente. Tá? Muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá então conversar aqui sobre esse segundo arquivo de riqueza, né? Ou seja, o segundo pensamentos que diferem ricos de pobres. O primeiro que a gente conversou aqui foi autorresponsabilidade, né? Todo mundo que tem dinheiro é autorresponsável. Ou seja, ele não coloca desculpa, ele não se faz de vítima. Se a coisa não tá boa, ele sabe porque ele está fazendo alguma coisa que está fazendo aquilo não ficar bom, né? Essa é a primeira diferença. A segunda que a gente vai conversar agora, que é a seguinte, ó. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Entram para ganhar, entram para não perder. O que significa isso? Vamos lá. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. Aí já faz uma pergunta, olha. Responda. Se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer, usando uma tática estritamente defensiva, quais seriam as chances de você vencer? Muita gente concordaria que pouca ou nenhuma. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. Então, qual é a sua meta? Seu objetivo? Qual é a sua intenção? A meta de pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. Olha só, e dependendo de como é a sua mentalidade com relação a isso, só de ouvir isso pode gerar um incômodozinho. E qual que é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ter dinheiro suficiente para pagar as contas em dia. Já seria um milagre. Ter dinheiro para pagar as contas em dia já seria um milagre. Deixe-me falar mais uma vez sobre o poder da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso o que irá conseguir. Nem um único centavo a mais. Eu fiz até uma observação aqui, ó. Vamos lá. Então aqui está falando sobre intenção, né? A intenção
das pessoas de mentalidade pobre é não perder. O que é o não perder? Pagar minhas continhas aqui. É isso que eu quero. Se eu tiver o suficiente para pagar minhas continhas aqui, tô feliz. Só que sabe qual? Olha que louco, né? A gente às vezes pode pensar, mas se eu pensar assim é mais fácil para eu conseguir. E eu te digo, a grande maioria das pessoas que querem apenas o dinheiro para pagar a continha não conseguem. Não conseguem. Olha que louco. Não, eu não quero muito, não. Eu só quero o suficiente para pagar isso aqui. E não consegue. É louco isso, né? Mas o que é aqui? Poder da intenção. Se tudo der extremamente certo, eu vou conseguir pagar minhas continhas. Se dá uma coisa errada aqui, não consegue. E aí vai ter que pegar empréstimo, alguma coisa assim. Aqui daqui a pouco acho que vai entrar mais esse detalhe, mas quem tem a mentalidade rica, o que o cara vai querer? Eu quero, exemplo, quero 100 milhões de reais. 100 milhões. Beleza. Se tudo der muito certo, ele alcança os 100 milhões. E se nem tudo der certo? Ele alcança 50, por exemplo. Tá aí a diferença. Tá? Acho que aqui vai falar sobre isso, sobre o mirar na lua, né? E aí entra um outro ponto aqui que é o seguinte. Então, assim, ó, eu lembro que eu já falei em alguns vídeos assim, olha, você tem que querer enriquecer. Só que é meio esquisito falar isso, né? É meio como se estivesse querendo impor alguma coisa. Ah, Fabrício, não, eu não quero e eu tenho o direito. Claro, você tem o direito do que você quiser. Mas você tem que estar ciente de, se você não quiser enriquecer, você vai querer pagar as continhas. E se você quiser pagar as continhas, você vai ter dificuldade para pagar as continhas. Isso tem que estar claro. Isso tem que estar claro. Então, é obrigatório eu querer enriquecer? Não, mas se você não quiser, você vai ter dificuldade a pagar as continhas. Se você tiver filho, quando seu filho estiver doente, você vai ter que levar ele no SUS. E não é gostoso, não. Quando você vai ir no supermercado, você vai ter que ficar escolhendo lá. Eu levo esse sabonete aqui de R$ 3,50 ou esse de R$ 3,29. Você vai ter que fazer essas escolhas idiotas. Por quê? Porque eu não quero enriquecer. Eu quero o pouquinho aqui. Na hora que o seu carro der um problema, nossa, mas esse carro, meu Deus, já passou da hora de eu trocar esse carro. Pois é. Se você quisesse enriquecer, provavelmente você já poderia ter trocado de carro. Nossa, mas minha casa aqui tá, não, sei lá, bate muito sol aqui, muito calor, eu queria em outro lugar. Pois é, se você quisesse enriquecer, você poderia estar em outra casa. Nossa, meu pai ou minha mãe tá doente, precisando de uma cirurgia, como é que eu vou fazer? Pois é, se você tivesse inicialmente a intenção de enriquecer, você poderia fazer isso. Então, assim, olha, não querer enriquecer tem um preço alto. Não querer enriquecer tem um preço alto. Você escolhe o que você faz da sua vida? É óbvio que você escolhe, mas já saiba, se você escolher a mediocridade, as continhas, você vai passar várias dificuldades desnecessárias. Completamente desnecessárias. Continuando. As pessoas que têm uma visão de classe média dão pelo menos um passo além. Pena que seja um passo muito pequeno. O seu grande objetivo na vida é igual à palavra de quem é igual à palavra de que mais gostam neste mundo, que é conforto. E tudo o que desejam é um pouco mais disso. Odeio ter que lhe dar essa notícia, porém, existe uma imensa diferença entre ter conforto e ser rico. Devo admitir que nem sempre eu soube disso, mas um dos motivos, né, pelos quais me considero no direito de escrever esse livro é o fato de ter experimentado os 3 níveis de situação financeira. Houve uma fase em que estive completamente quebrado. Cheguei a pedir $1 emprestado para abastecer o carro. Mas isso não foi tudo. Primeiro, o carro não era meu. Segundo, esse dólar veio na forma de 4 moedas. Você faz ideia de como é constrangedor
para um adulto ter que pagar gasolina com moedas? O frentista me olhou como se eu fosse um ladrão de cofrinho de criança e apenas sorriu, balançando a cabeça. Não sei se dá para imaginar, mas esse foi um dos momentos financeiros mais baixos e infelizes. E, infelizmente, apenas um deles. Depois me estruturei, passei a um nível de conforto. Isso é bom. Pelo menos dá para variar indo a restaurantes melhores. Mas o máximo que eu podia pedir ali era frango. Não há nada de errado com o frango, se é o prato que a pessoa realmente quer. Porém, muitas vezes não é. Na verdade, quem está numa situação apenas confortável do ponto de vista financeiro geralmente escolhe o prato consultando a coluna à direita no cardápio, o lado do preço. A questão se resume ao seguinte: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas, caso sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Aí vem aquela ideia, né? Um dos princípios que ensino nos seminários é: se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da sua própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. Se você. Você acaba de descobrir o porquê. A gente só consegue aquilo que verdadeiramente almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser essa. E não ter apenas o suficiente para pagar as contas ou para desfrutar de algum conforto. Esse capítulo aqui, né, esse trecho, ele é mais curtinho. É isso aqui. Vamos, mas assim, olha, entenda isso daqui. Essa questão de mirar na lua e se errar acerta as estrelas. Ele citou aqui 3 tipos, né? 3 tipos. A pessoa que quer enriquecer, ou seja, ela quer ter em abundância, ela quer, tipo assim, falar assim, olha, eu quero fazer uma viagem para Dubai e ela vai lá e faz. Alguma coisa do tipo. Tem a segunda pessoa que quer o conforto, né? O que é o conforto? Eu quero ter um carro bom, quero morar numa casa boa, quero poder ir num restaurante de vez em quando. Isso é o conforto. E tem a pessoa que quer o quê? Eu quero pagar minhas contas em dia. Basicamente isso. Aonde que entra essa questão do mirar na lua? Então, se errar, acerta as estrelas. Qual que é a lua da pessoa? A pessoa quer enriquecer. Qual que é a lua? Cara, eu quero ficar muito rico. Quero ter muito mesmo. Essa é a lua. Se ele erra a lua, ele acerta a estrela. Qual que é a estrela? O conforto. Ou seja, às vezes não é nem errar, às vezes ele não chegou, mas ele, enquanto ele não chegou na riqueza, ele está ali tendo uma vida confortável, né? Essa é a estrela dele. E aí tem aqui a pessoa que quer o conforto. Então a lua dele é o conforto. Ele está em cima do conforto, lá em cima do conforto. Ele não alcançou o conforto, o que ele tem? As contas em dia. Ele não atingiu o conforto ainda, mas ele não passa aperto, né? E agora, a desgraça, não tem outra palavra, é a pessoa que quer pagar as contas em dia. Porque essa já é a lua. Pagar as contas em dia já é a lua. Só que, enquanto ele não atinge a lua, o que ele tem? Cara, às vezes dificuldade para ter o que comer. Ter que usar roupa velha, roupa rasgada, coisas mais básicas do mundo. Por quê? Porque a lua é eu quero o suficiente para pagar as contas. Percebe o quão danoso é esse pensamento? Então, para repetir uma coisa que eu já falei aqui, é óbvio, todo mundo tem o direito de pensar como quiser, é óbvio. Então, se você pensa assim, eu quero continuar pensando assim, por qualquer motivo que seja, vai acontecer isso que a gente está conversando aqui. Não existe
Sabe? Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. É claro que, como a gente conversou aqui ontem, né? Tem as exceções, tem a pessoa que, mas eu queria isso e consegui mais, porque, cara, a regra é essa aqui. A regra é, se você quiser, para pagar as contas, o máximo, se tudo der certo, o que você vai conseguir é isso. E nem sempre as coisas dão 100% certo. Tá? Então, se você tem esse pensamento medíocre, tira isso da cabeça o mais rápido possível. Qual que é a declaração aqui que ele sugere, né, para essa frase? A minha meta é ficar milionário e mais ainda, eu tenho uma mente milionária. Essa é a declaração que ele sugere. Quais ações? Ação 1. Liste por escrito 2 objetivos financeiros que demonstrem a sua intenção de criar abundância e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar para ganhar, em termos de rendimento anual e patrimônio líquido. Tornar essas metas possíveis dentro de um prazo realista, mas tornem essas metas possíveis dentro de um prazo realista, mas também lembre-se de atirar nas estrelas, ou, na verdade, atirar na lua. Né? Então, qual que é a sugestão aqui? Quais são os seus objetivos financeiros? Pensa aí, olha, quanto eu quero ter daqui a 5 anos? O que é patrimônio líquido, né? O que eu quero ter? Patrimônio líquido é tudo que você tem descontando o que você deve. Né? Então, se você tem dinheiro no banco, um apartamento, um carro, X, junta o valor daquilo ali, é o seu patrimônio líquido, descontando o que você deve. Quanto de patrimônio líquido você quer ter daqui a, por exemplo, 3 anos? Ou daqui a 1 ano? Ou quanto você quer estar ganhando até o final do ano? Lembra de atirar na lua. Ação 2. Vá em um restaurante sofisticado e peça um prato caro, sem perguntar quanto custa. E aí ele sugere, se a grana estiver curta, é aceitável dividir. E ele até coloca, frango não vale. Tá? Por que o frango não vale? Porque normalmente o frango é o mais barato. Qual que é a intenção dessa segunda ação aqui? Né? Essa segunda ação, ela envolve várias coisas. Ela trabalha, inclusive, o seu nível de merecimento e tudo mais. Né? Isso aqui é para você começar a experienciar coisas diferentes. Você precisa começar a experienciar coisas diferentes. Tem coisas que tem coisas que talvez... Olha só, vou dar um exemplo prático aqui. E assim, tudo certo se você não consegue perceber isso. Mas à medida que você vai fazendo coisas, você vai percebendo. Eu conversei com uma pessoa esses dias, a gente estava conversando sobre coisas, vamos dizer assim, atividades domésticas, né, coisa do tipo. E eu falei, né, por exemplo, com relação à minha roupa, né, eu levo a roupa na lavanderia, lava, passa, eu pego e beleza. Não tem nenhum trabalho relacionado a isso. Vamos imaginar que talvez você não consiga, talvez para você seja, fala assim, poxa, falar em enriquecer milhões é uma coisa talvez muito distante. Agora imagina o seguinte, especialmente se você tem esse costume de lavar roupas. Você gosta disso? Talvez uma coisa que você não gosta, talvez você fale assim, nossa, eu odeio lavar roupa. Mas eu tenho que fazer porque, cara, não tem. Você pode pagar. Você pode levar em uma lavanderia e pegar. Você entrega a roupa toda suja, amarrotada, pega limpa, passada. Isso existe. E está ao alcance de qualquer pessoa que queira. Se você não quiser, se isso tiver... Não vai. Poder da intenção. Sabe? Então, se falar em algo muito longe, é muito distante para você, pega o que você faz aí que talvez você não gostaria mais de fazer. Pode ser que você tenha que, cara, dar faxina na sua casa. Você fala, meu Deus, se eu pudesse, eu não... Você pode. Basta você escolher isso. Imagina, você não precisar mais de limpar a sua casa.
Isso está ao alcance de qualquer pessoa que queira. Você pode. Você pode não precisar lavar mais seu carro. Você pode, quando uma coisa estragar na sua casa, não colocar um dedo. Basta você escolher isso. Isso que eu estou falando é exatamente para você começar, muitas vezes, né? É o mesmo exercício aqui da questão do restaurante que ele sugeriu. É para a sua mente começar a abrir. Cada pessoa está num nível, né? Então, para algumas pessoas, por exemplo, se falasse, olha, imagina você ganhando 100 mil por mês. Para algumas pessoas conseguem imaginar isso com clareza. Para outros não faz o menor sentido. Tipo assim, é muito distante. Ok, que salto aí você gostaria de fazer? Imagina que você mora em um local hoje e você paga aluguel de, por exemplo, você paga um aluguel de R$ 500, vamos supor. Imagina você morando em um local que você possa pagar R$ 1.500, R$ 2.000 de aluguel. Morar de aluguel, tem gente que acha que isso não faz sentido. Cara, a boa parte das pessoas ricas moram de aluguel. Não sei se você sabe disso. A gente pode, inclusive, conversar sobre isso em um outro momento. Imagina você morando em um local, por exemplo, que seja 4 vezes mais caro do que o aluguel que você pague hoje, caso você pague o aluguel. Nossa, seria maravilhoso, teria espaço para isso, para aquilo, para aquilo outro, teria um jardim. Pois é. Começa a trabalhar na sua mente essas coisas. Pode ser que isso seja o seu jogar para ganhar, o que falou aqui, né? O jogar para ganhar pode ser que no início seja isso. Seja, cara, eu não quero mais ter que lavar meu carro. Eu não quero mais ter que lavar roupa. Eu não quero. Pode ser que seja isso. E à medida que você vai alcançando isso, você vai aos pouquinhos até conseguir imaginar coisas extraordinariamente grandiosas. Fez sentido essa conversa? Deixa eu ver aqui. Fez sentido, né? Que bom. É isso. É isso sobre essa conversa de hoje. Então, joga para ganhar, não joga para não perder. Quem joga para não perder, na maioria das vezes, perde. Aqui foi de um jogo, né? Para quem acompanha futebol, coisa assim, sabe muito bem disso. O time que joga para não perder, a maioria das vezes tá lá embaixo, lá na zona de rebaixamento. Ele só joga para não perder. Ele já entra pensando em empatar, perde. O time que joga para ganhar, existe uma grande possibilidade realmente de ganhar. Se acostume a jogar para ganhar. Beleza? É isso sobre a nossa conversa de hoje. Tem links aqui na descrição, a forma mais simples, rápida e praticamente automática de você programar a sua mente, ter esse tipo de mentalidade que eu estou falando com você, link aqui na descrição. Mensageiro Próspero, como que você pode fazer uma renda extra ou até mesmo principal divulgando vídeos como esse daqui. Tem pessoas fazendo 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais por mês divulgando vídeos como esse. Clica aqui no link da descrição para ver mais detalhes. Beleza? É isso então. Forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.